Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, recebemos o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre políticas de proteção social. Perfeito. Secretário, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, mais uma vez agradecendo sua disponibilidade de estar aqui na emissora, falar sobre a abertura, de mais um restaurante popular, dessa vez na região das Ilhas, completando agora 6 unidades deste porte aqui na capital gaúcha. Fala um pouquinho sobre a especificidade desse restaurante ali nessa região, secretário. Bom, então tem 2 comentários muito importantes assim para a gente salientar. A primeira questão é de que nós seguimos descentralizando os serviços, É um problema quando a cidade concentra muito seus serviços no centro histórico e no seu entorno, e isso obriga a população a ter que sair dos territórios originais para acessar serviços, como é o caso de centros POP, centro de referência de assistência social, postos de saúde ou mesmo restaurantes populares. Então toda a estratégia hoje é territorializar ao máximo os serviços. Por isso, por exemplo, os grupos voluntários que distribuem refeições voluntariamente nas ruas, seria importante que eles fizessem isso também lá nos territórios originais, para que as pessoas não fiquem sem a sua base de origem e precisando ter retorno e às vezes não tenham a passagem. A segunda característica, Clayton, deste restaurante é a sua especificidade, porque ele está localizado numa ilha, mas vai atender 4 ilhas. Então, são 200 refeições dispersas em 4 diferentes ilhas diariamente, 4 pontos de distribuição, atendendo as populações que estão em maior risco de segurança alimentar nas ilhas do Delta do Guaíba. E além do almoço, tem a distribuição, como o senhor falou aqui, secretário? Tem o almoço no local, mas também tem a distribuição prevista para a região ali, Exatamente. Na realidade, são, na prática, 4 restaurantes, mini restaurantes, que as pessoas vão obter a sua refeição. E a grande importância é a segurança alimentar. Não necessariamente isso está eliminando a fome, porque a fome não é um problema de larga escala no caso da cidade de Porto Alegre. Mas a insegurança alimentar, sim, isto é um problema. Então, uma refeição diária, quente, feita na hora, com qualidade nutricional, com diversidade nutricional, o famoso prato colorido que as nutricionistas sempre salientam, diariamente, então, haverá 200 pessoas que têm baixa qualidade alimentar nas ilhas, que vão ter acesso a essa refeição. Essas pessoas, para completar, elas antes de ter o restaurante, qual era a situação delas? Elas se alimentavam, elas ganhavam alimento, mas isso não tinha a qualidade necessária. Então agora a refeição que os alimentos que elas conseguem obter por seu próprio sustento, isso fica como subsídio, fica como a segunda e a terceira refeição do dia, porque uma refeição forte no dia será disponibilizada, o que eleva a qualidade nutricional. Certo. E ali, secretário, como nos demais, as refeições são gratuitas, Vale ressaltar isso, Basta que a pessoa enquadre nos critérios de CAD único, ele é importante risco e carência social, insegurança nutricional, com acompanhamento do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, e aí a refeição é totalmente gratuita, exatamente. Só para situar também o nosso telespectador aqui, secretário, com esses serão 6 unidades aqui na capital, Então, teremos na ilha, região das Ilhas, já temos no centro, Vila Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, Restinga e Rubem Berta, São os pontos de restaurantes populares. E vem ao encontro dessa política que o senhor citou, secretário, da descentralização, de expandir para as periferias também da cidade. Exatamente, porque muitos serviços, ao se concentrar no centro, você tira a pessoa vinda do seu território e ela obtém a refeição naquele local, seja por um grupo voluntário que doa, seja porque é um restaurante público, E essa pessoa não tem o pós-vendas nesse local, ela tem o acesso nutricional e às vezes tem dificuldade de retornar para o lugar de origem, compreende? Não tem ali um atendimento de assistência, não tem um encaminhamento, não tem um acolhimento, não tem o cadastramento quando há distribuição de quentinhas na rua, por exemplo. Então você praticamente gera uma população que
fica ao desabrigo num local que não é o seu e no território original elas estão acomodadas. Então, o nosso próximo passo da política pública de segurança alimentar é favorecer, fomentar, estimular as cozinhas comunitárias, ou seja, os mais de 30 grupos que distribuem alimentos voluntária e gratuitamente nas ruas de Porto Alegre, eles serão alvo de uma política de fomento para que eles se localizem nos territórios, nos bairros, nas vilas, nas associações comunitárias e ali então eles desenvolvam uma cozinha comunitária, atendendo a população lá no território aonde ela é carente. Como é o modelo dos restaurantes municipais? Uhum. Não, isso é ótimo, né, secretário? Porque pega o know-how de quem já faz esse tipo de serviço, né? E traz para as localidades, né? Onde a demanda é grande, evidentemente, né? Exato, e aonde muitas vezes as pessoas não acessam porque elas não conseguem se deslocar. A distribuição de quentinhas na rua, ela gera uma série de resíduos, né? E na realidade ela é uma boa intenção e um bom projeto, ela é um projeto eticamente elevado, mas que ele precisa ser melhor localizado, ele precisa estar dentro de uma política pública, estar dentro de uma estratégia da cidade, e não apenas uma ação fragmentada e fragmentária que atende ao desejo do voluntariado, mas não necessariamente consegue ter a melhor oportunidade de distribuição de alimentos bons e de qualidade. Quando o senhor fala em próximo passo, secretário, nesse sentido, o que o senhor estabelece ou projeta, né, de andamento dessa proposta? Então, nós estamos contratando uma pesquisa com a URGS para identificar todos os grupos voluntários que distribuem refeições nas ruas da cidade, estabelecer com eles um diagnóstico, um diálogo e colher com eles propostas, sugerindo de que isso dê origem ao incremento da política de cozinhas comunitárias. A própria prefeitura já está construindo uma cozinha comunitária na Restinga, mediante uma emenda parlamentar, né? Tem uma cozinha comunitária sendo construída na Restinga que vai funcionar como cozinha comunitária e como cozinha escola, como escola de culinária na Restinga. E este modelo, então, ele poderia ser replicado em outras regiões da cidade. O ideal seria, né, Clayton, que a gente tivesse uma cozinha comunitária em cada bairro carente da cidade, né? Se Porto Alegre avançar para isso, nós seremos uma cidade elevadamente protegida. Certo. O senhor cita um ponto que é fundamental nesse processo, né? Que é a destinação de recursos, né? Evidentemente, além e não menos importante do empenho de toda a sociedade, mas também recursos para fazer essa roda girar, né? E estamos aqui, evidentemente, numa casa legislativa, onde o senhor cita também a importância, né, dessas emendas parlamentares também poderem chegar lá na ponta, né? E isso também ajuda e muito, né? As emendas parlamentares, elas acabam construindo dois grandes serviços públicos, na minha opinião. O primeiro é que eles oportunizam cases de sucesso e que podem induzir a constituição de uma política pública continuada. Mas também nos permite resolver coisas fragmentárias que no orçamento público não está planejado e que são demandas que apareceram nos últimos meses ou até nos últimos anos e que não estão dentro do plano plurianual, não estão dentro do orçamento anual e, portanto, e às vezes, não obstante a importância, findam desatendidas. Então, as emendas parlamentares, elas têm essa oportunidade e essa flexibilidade. Ela flexibiliza mediante a demanda da necessidade. Enquanto que o orçamento público não, ele decorre de um planejamento bastante engessado, né? Complexo, de um plano plurianual, de um plano de governo, de um plano anual orçamentário. E a vida ela é mais dinâmica do que toda a nossa capacidade de prevê-la, de planejá-la. Secretário, quando o senhor citou aqui, né, dentro desse projeto, desse escopo, né, de iniciativas do poder público em parceria com a sociedade, em que momento nós estamos aqui na capital, né, se o senhor puder fazer essa avaliação, no enfrentamento, né, da insegurança alimentar na cidade? Assim, o desafio ele ainda é muito grande ou evoluímos bastante nesses últimos anos? Em que situação nós estamos? Assim, tem muita gente passando fome na cidade, secretário? É pouco provável, viu, que nós tenhamos situações de população famélica, né? População que passe fome ou que tem subnutrição, salvo pessoal
com o uso abusivo de substâncias psicoativas, que acaba tendo baixo peso, é uma população com um problema e risco nutricional. Na realidade, o que nós temos é, por baixa orientação, falta de educação alimentar e inacesso à alimentação fresca e em dia com qualidade e diversidade, o que nós temos então é uma má qualidade nutricional. E essa não se expressa sob a forma de fome, sim sob a forma de obesidade. Então, um dos grandes problemas nas periferias urbanas também é a obesidade. Normalmente a gente só pensa e só fala na fome. Não é uma realidade gaúcha, não é uma realidade de Porto Alegre, salvo exceções, salvo casos localizados. Mas se nós formos para a rede da saúde, se nós formos conversar com a rede da assistência social, nós teríamos que fazer um esforço para achar população passando fome na cidade de Porto Alegre. Aqui tem uma política pública continuada há mais de 30 anos de estabelecimento de monitoramento do alto risco e no acompanhamento das famílias com maior desorganização socioeconômica e de saúde. Esse monitoramento nos permite conhecer a realidade da população em todas as periferias e saber aonde há risco. Mesmo na população quilombola, nós não temos risco nutricional relevante, mesmo nas populações originais, os povos e tribos indígenas são bastante acompanhados, monitorados e recebem regularmente alimento. Então, o que nós estamos falando muito mais é a baixa qualidade de alimentação. Às vezes, então, pela baixa renda, eu não consigo fazer a mesma compra alimentar do mês anterior ou de um ano atrás. Então, eu preciso comprar alimentos mais baratos, com mais baixa qualidade, ou então substituí-los sem manter a qualidade nutricional. Então, também o problema de má qualidade nos gera morbidades na população, que, diga-se de respeito, é o grande problema da obesidade. Isso está no guarda-chuva de quando a gente falamos em segurança alimentar, né, secretário? Exatamente. Que a insegurança, né, que seria o inverso da segurança, evidentemente, tem essa questão da qualidade, da quantidade e da qualidade, né? Então, insegurança nutricional, insegurança alimentar não é fome apenas. É, em primeiro lugar, a pessoa volta ao supermercado no mês seguinte e a mesma quantidade de dinheiro não compra a mesma qualidade de alimentos. Ela volta ao supermercado no mês seguinte e o dinheiro que ela possui, ela não consegue comprar a mesma quantidade de alimentos, compreende? No quarto nível, a pessoa precisa reduzir o seu volume nutricional pela insuficiência econômica de compra de alimentos. E, por fim, a pessoa passa fome. Realmente, ela começa a ter déficit nutricional e ela passa a ter perda de peso corpóreo pela pura insuficiência nutricional. Então, são nesses 4 níveis que nós estamos falando de insegurança nutricional. Os restaurantes populares fazem isso, eles garantem uma qualidade nutricional de uma refeição de grande qualidade e diversidade diariamente. Portanto, a alimentação que a população produz no seu dia a dia fica como alimentação suplementar. Poderia dar um exemplo, claro, não sei se perfeito. tem tempo. O restaurante popular aqui da Garibaldi, do centro de Porto Alegre, é muito interessante, observo com bastante frequência, né? Mais de 60% da população que frequenta esse restaurante são idosos muito pobres, compreende? Eles moram normalmente num apartamentinho ou num quartinho, num pequeno cortiço, e eles fazem ali a sua principal refeição do dia. E aquele lanche que antes eles faziam com a ausência do restaurante, fica como a refeição da noite. Então, à noite eles fazem um rancho, tomam um café noturno com um lanche, mas tem por base, a sua âncora nutricional é o almoço no restaurante popular. Então, quando nós estamos distribuindo alimentos nos restaurantes populares, nós não estamos falando em pessoas que não teriam nutrição na ausência do restaurante, ela teria uma nutrição não adequada. Segundo, não é a população de rua que mais frequenta os restaurantes populares, porque a população de rua, ela é uma população economicamente móvel, ela se movimenta, ela obtém recursos, ela consegue de alguma forma
formas, seja por esmolas, seja por catação, seja por prestação de pequenos serviços, ela ofere uma renda diária mínima e isso lhe provê os seus desejos, gostos e prazeres, mas isso também lhe provê uma alimentação ainda que de má qualidade. Então a maior fila nos restaurantes populares, diferentemente do que imagina o senso comum, não são os moradores de rua, porque os moradores de rua, eles costumam, na sua grande maioria, produzir a sua própria alternativa nutricional. Certo. E nesse sentido, secretário, olhando diante desses conceitos que o senhor colocou aqui muito bem explicitado, como é que a população pode ajudar nesse processo, secretário? Como é que a população pode ser parceira do município? Como é que a população pode ser parceira dessas iniciativas de cozinhas comunitárias, desses serviços autogerenciáveis que tem nas periferias, também no centro? Como é que a população pode estender a mão nesse sentido? Bom, essa é uma lição que a cidade já aprendeu no caso dos meninos de rua. Quando a gente foi para a rua e diga não dê esmola, a população de Porto Alegre entendeu e fortaleceu o sistema de proteção à criança e ao adolescente, que Porto Alegre tem um dos mais sólidos sistemas e rede de proteção da criança e do adolescente do Brasil, né? Segundo, é a mesma coisa. A primeira coisa que a população pode fazer é evitar ao máximo o assistencialismo. Diante do caso grave, pedir socorro então para as autoridades públicas para atender a emergência. Uma pessoa que está sob surto, uma pessoa que está sendo ameaçadora da vida de outros ou uma pessoa que está com a sua própria vida ameaçada. Ou grande dor e sofrimento. Isso acontece diariamente nas ruas da cidade, compreende? Salvo esses momentos, é necessário fortalecer a rede de atendimento. Então, evitar o assistencialismo, evitar a esmola, evitar a distribuição de comida sem critérios, sem vínculo, sem acompanhamento, sem entrevista, sem alguma estratégia de continuidade desse atendimento. Mas daí a população vai deixar de atender? Não. A população vai ajudar fortalecendo as entidades que atendem, a rede que atende, os trabalhadores que atendem, as ONGs que trabalham com isso. Porque os entes institucionalizados, eles estão dentro da estratégia pública. E aí se conhece toda a rede da cidade com grande facilidade e fortalecer as instituições, fortalecer as cozinhas dessas instituições, o estoque de cobertores e de agasalhos destas instituições. Porque a pessoa de rua, a pessoa vulnerável, quando ela aceita o acolhimento, ela entra no universo de proteção ao entrar dentro de uma entidade especializada. Certo, então passa pelo incentivo, né, que essas próprias campanhas fazem, né, como a gente está na campanha agora doação de agasalhos e alimentos, né, secretário? Então a população pode ajudar dessa forma, né? Isso, do agasalho e alimento para as campanhas públicas e não no varejo diretamente, como se atenuasse a situação de exclusão, mas mantém a pessoa naquela situação, compreende? Evitar de manutenção da exclusão. É o seguinte, a gente vê uma pessoa na rua, a gente quer diminuir o frio, diminuir a fome e o desconforto. Mas na realidade, tudo que a gente finda dando ali naquele momento vai reduzir minimamente o desconforto, mas vai reproduzir a situação de rua. E não adianta. Viver nas ruas não é um ato de liberdade. Viver nas ruas é a única garantia de ausência de direitos totais. É a total ausência de direitos e não um direito à liberdade. E permanecer nas ruas é a única forma assegurada de que a pessoa continuará sob risco ao desabrigo, ameaçada, sem individualidade, sem proteção, sem abrigo, sem cuidado e sem acesso a nenhum dos 21 direitos sociais básicos. Deixa eu pegar esse gancho, secretário. Eu sei que esse tema mereceria um programa só específico ou uma série de programas para a gente tratar sobre essa questão da população em situação de rua, né? Mas deixa eu lhe perguntar, secretário, como é que está essa relação, né, do município com a população de rua? Que números nós temos? Que serviços estão disponíveis, né? Especialmente a gente está num período de muito frio, né? Embora as temperaturas oscilem bastante, mas evidentemente é um período de muito frio, né? E que afeta geralmente a população que tem menos condições nesse momento, né? Bem, para ser sintético em linguagem de entrevista de TV, né, foram identificados, o número mais recente que nós temos, então, foi o ano de 2022. Ao longo de 12 meses, nós achamos 2.372 pessoas diferentes
dormindo nas ruas de Porto Alegre. O conceito aqui é rua domicílio, não rua sobrevivência. Rua sobrevivência é a pessoa que vem para a rua, pede esmola, faz um pequeno serviço, flanelinha, faz uma cateção, mas ao final do turno ela retorna para um domicílio em algum endereço da cidade, seja ele qual for. Isso é uma população, que é a rua sobrevivência. Agora, a rua domicílio é a pessoa que faz à noite as ruas do seu domicílio. Ela dorme na rua. Então, no ano de 2022, 2.378. No ano de 2021, foram 2.518 pessoas. Nós estamos tendo uma queda à razão de 6% ao ano no número de pessoas encontradas nas ruas, e todas essas pessoas foram alvos de abordagem, mais de uma, insistentemente, porque nós achamos 2.300 pessoas, mas fizemos 9.000 abordagens. 9.000 diferentes abordagens. E nessas abordagens são ofertadas 5 diferentes formas de acolhimento. Abrigo, albergue, hospedagem, comunidade terapêutica ou, nos casos extremos, internação hospitalar, compreende? 5 formas diferentes. Essa população toda que está na rua de Porto Alegre recebeu essas ofertas e ela ainda não aderiu a qualquer uma dessas formas. Portanto, a relação nossa é de total conhecimento da população. Toda a população de rua em Porto Alegre, de um jeito ou de outro, é cadastrada. Só não é cadastrada quem chegou nas ruas há menos 6 dias, 5 dias, 3 dias. Todos os demais são cadastrados, identificados, abordados, lhes é feita oferta, né? Tenta-se estabelecer com eles um vínculo, né? Eles são então conhecidos da rede. A Porto Alegre tem uma estupenda rede com 3 consultórios de rua e 11 equipes de abordagem da assistência social, 3 consultórios de rua. Perdão, são 3 de Porto Alegre, mas são 5 ao total, porque o GHC também tem consultório de rua. Então, são 5 consultórios de rua na cidade de Porto Alegre, equipes interdisciplinares com médico, que aborda a população de rua nas ruas e faz atendimento médico, além das 11 equipes da assistência social que aborda essa população. Certo, secretário, para a gente encaminhar aqui o final da nossa entrevista, eu sei que já fica o convite para aqui, quando o senhor puder, e a gente vai incomodá-lo de novo para a gente continuar e ampliar esse tema, né? Não tenho dúvidas disso. Porque é um tema muito instigante, né? E a gente precisa manter esse debate na pauta, né? Para que a gente possa ampliar essa discussão junto com a sociedade. E nesse sentido, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Para quem está nos acompanhando, né? Reforçando tanto nesse sentido, né? De participação dessas campanhas, né? E da melhor forma de ajudar nessas pessoas, tanto no combate à insegurança alimentar, quanto no enfrentamento, né, desses dias mais frios aqui na capital gaúcha. A minha mensagem eu vou usar só 45 minutos. Tá bem. Eu diria só 2 pontos. Em primeiro lugar, a população altamente vulnerável que está nas ruas da cidade, isso cria uma angústia em todos. Em quem está na rua pelo sofrimento intenso, né? E pelo residente da cidade que vê a população na frente da sua casa, do seu condomínio ou nas ruas da cidade. Isso gera um sofrimento em todos, inclusive nos entes públicos, né? Então, de fato, é um drama humano porque nós temos seres humanos fora do lugar. Eles estão 100% fora do lugar. Na faixa de Gaza, a pessoa tem mais segurança do que nas ruas de uma grande metrópole, né? Isso é claro. Segunda mensagem é essa, quer dizer, Porto Alegre é uma cidade, não é próprio só deste governo, mas é uma cidade que construiu uma política socioassistencial absolutamente relevante, com presença em todos os territórios, e ela foi construída de forma ininterrupta por diferentes governos. Isso já tem mais de 30 anos, já tem 40 anos de acumulação, expansão e desenvolvimento. O prefeito Melo diz que quando ele era vereador, o orçamento da FASC era 20 milhões de reais. Hoje é 282 milhões de reais. Essa rede se expandiu na cidade. E não foi, portanto, só nesse governo, foi ao longo da história. Contem com a rede socioassistencial de saúde e da Guarda Municipal de Porto Alegre que protege a população. Esses agentes só existem para ajudar a cidade, ajudar os moradores da cidade e ajudar os mais vulneráveis. Fortaleçam essas políticas, apoiem esses atores, porque nós só existimos
para cuidar da cidade e das pessoas. Muito bem. Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, secretário Léo Voigt, muito obrigado pela gentileza, pelo tempo aqui disponibilizado e por essa entrevista aqui pelo Jornal da Câmara. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!